Muito bem, irmãos, graça e paz a todos. Vamos mais uma vez louvar e bendizer o nome do Senhor. Como é bom, né? Nos cânticos das crianças tem um cântico bem bonito que a gente canta, que bom hoje é domingo, é o dia do Senhor. Canta esse também, né? Assim, lá no Brasil canta também esse. Aqui, que bom, hoje é domingo, é o dia. É cantado lá, né? Não? Ah, sim. Isso, vamos adorar. Então, hoje é domingo, né? A gente diz que bom. Quem passa a segunda, a sexta no trabalho, aí sábado vai fazer alguma outra coisa, mas quando chega assim o domingo, né? O dia do Senhor, é o dia onde nós nos reunimos para louvar, bendizer o nome dele. Para mim assim é um dia diferente, se bem que a Bíblia diz que todos os dias são iguais, né? Mas é um dia diferente, um dia que a gente louva e aprende mais, né, das Sagradas Escrituras. E hoje vamos aprender um pouco mais das Sagradas Escrituras. Mas antes disso, vamos cantar, irmãos, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele tributamos o louvor. Vamos ficar de pé? Os irmãos que podem ficar em pé, para cantarmos esse cântico. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele tributamos o louvor. Mais uma vez. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ainda de pé, vamos cantar: És minha luz, minha canção, tenho esperança só em Ti, e força és para mim aqui, para vencer a tentação. És minha luz, minha canção, tenho esperança só em Ti, e força és pra mim aqui, para vencer a tentação. Imenso amor, profunda paz, faz-me vencer todo temor. És tudo em mim, consolador, firme estou no Teu
se entregou. Justiça é dom de amor, veio salvar o pecador e foi a cruz por mim morrer, obedecendo a seu Pai. O preço quis por mim pagar, de vida plena me encher. A luz do mundo é Jesus, toda a escuridão venceu, da morte se levantou e majestoso reviveu. Vitorioso é o Senhor e faz-me mais que vencedor. Dele eu sou e Cristo é meu, só pelo sangue que verteu. Culpa não há, nem medo algum, é o poder de Cristo em mim. Nas suas mãos entregue está o meu destino até morrer. Não há poder nem mal nenhum que vai tirar-me da sua mão, até voltar ou me chamar. Firme estou no seu amor. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado pela a tua palavra, muito obrigado, Senhor, também por esses hinos, Senhor, cânticos que podemos mesmo cantar e te louvar e bendizer o teu nome. Tu és, Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador. E por isso, Senhor, chegamos aqui para te adorar, te bendizer e te agradecer, Senhor, pela semana que passou, por essa nova semana que tem iniciado. Entregar, Senhor, essa nova semana nas tuas mãos, principalmente nossos amados irmãos, ó Pai, que vão para os seus trabalhos e também vão para a escola. Ó Senhor Deus, seja com cada um deles, guardando, protegendo, livrando do mal, dando a sabedoria, Senhor, nos trabalhos, na escola, nos seus estudos. Ó Pai, que o Senhor possa mesmo iluminar os olhos do coração de cada um de nós aqui, para que possamos, Senhor, te conhecer cada vez mais e que possamos mesmo entender e compreender cada vez mais esse poder, ó Pai, que Tu exerceste no Senhor Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Essa esperança, Senhor, que também um dia nós estaremos todos com o Senhor, num novo céu, numa nova terra. Ó Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor deu a cada um de nós essa viva esperança. Nós entregamos esse culto nas Tuas mãos, entregamos o pastor Jander, Senhor, que vai trazer a Tua palavra aos nossos corações, que possamos estar atentos, aprender, Senhor, crescer na graça e no conhecimento. Assim, Senhor, aceita a nossa gratidão por toda a Tua bondade e o Teu amor para conosco, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos, obrigado. Os avisos aí, né, já são bem conhecidos, mas para não esquecermos, né? Os irmãos sabem, hoje, domingo, sempre às 11 horas, nós temos o culto aqui, a Escola Bíblica Dominical, tanto os adultos aqui no salão, os adolescentes lá em cima, as crianças embaixo. E assim, nós crescemos, né, aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Esse domingo pela manhã nós tivemos o 1 Coríntios, hoje à tarde, esse horário às 17 horas, nós vamos continuar, né, o nosso estudo com o pastor Jander no livro de Gênesis e assim aprendermos cada vez mais a respeito da criação, né, de tudo.
Na terça-feira nós temos aqui um estudo às 20 horas, que é um estudo mais voltado assim para a doutrina. É às 20 horas e foi interessante. Essa terça-feira o Danilo veio, né? Não, ele não veio com as crianças não, veio sozinho, né? Terça-feira. Quinta-feira ele estava aqui com as crianças. Mas terça-feira, então ele veio, né? E a gente faz também online, né? Para os irmãos, o filho do nosso irmão Tanguy tá na Bélgica, aí fazemos online. E ele disse assim: eu não sabia disso, porque às vezes eu não posso vir, que cheguem assim muito assim do trabalho, mas coloca aí no link, eu vejo lá de casa. Aí eu até disse: olha, se alguém tiver interesse, quer também, não pode vir aqui, quiser, a gente coloca no link e a pessoa pode acompanhar assim o estudo, né? Nós estamos nos solas ainda, é claro, tem perguntas, os irmãos podem participar, perguntar, e tem sido bom, graças a Deus, né? Quanto mais, já pensou, nós temos aqui 2 estudos no domingo, nós temos um estudo na terça-feira e na quinta-feira também. O pastor Jander, geralmente nas quintas-feiras, está dando os milagres de Jesus, né, pastor? Então ele está dando assim, então, uma sequência dos milagres de Jesus, bem interessante. Então sempre tem aí. Então imagine, domingo de manhã, domingo à tarde, terça-feira, quinta. Olha, já são 4 estudos, sem falar as crianças, que começou já, né? Os descobridores no sábado. Então tem atividade, né? Um desses cultos, né? Você pode chegar para aprender mais da palavra do Senhor. Então, como eu disse, terça-feira é o estudo, né? E quarta-feira nós temos lá em Cuba o nosso culto lá com os irmãos. Lá estamos estudando o Apocalipse, né? E também nessa quarta-feira eu vou estar saindo ali pelas 8h10, se alguém quiser ir naquele rumo. Eu não sei se ali vai dar, né? Mas entre em contato assim comigo, né? Aí os primeiros 4 estão garantidos, né? Porque eu sou o 5 condutor, né? Então tem 4 lugares ainda, né? Aí dá para levar e assim estudarmos lá. Lá em Cuba, irmãos, nós vimos a igreja de Tiatira, e agora nós vamos entrar no capítulo 3, que vai ser a igreja de Sardes, né? Então, se você gostaria de também ir lá e também animar os irmãos, né? Os irmãos estão lá e sempre quando chega alguém mais novo, eu fico mais animado assim, é muito bom. Então, geralmente lá a gente fica das 8h30, 8h40 até umas 15 para as 10, 15 para as 10. Até mais ou menos 15 para as 10, porque 15 para as 10 para as 9, 9h45, 1 hora mais ou menos, né? Mas só que depois do culto, uma pergunta, uma conversa, alguma coisa, a gente fica por ali, mas aí depois a gente volta. Então qualquer coisa, algum irmão querendo ir, as vagas limitadas, né? 4 pessoas. Tá certo? Então, quarta-feira. Quinta, geralmente a visita ali em Serpa, a irmã Augusta e a irmã Ana. Continue orando pela irmã Augusta, né? A gente chega, canta, lê um versículo, ora, mas ela está assim, ela olha, parece que a gente não está ali. Ela está assim meio distante, parece que não está ali percebendo muito. Já a Aninha, a gente canta com ela canta tudo, mas também a cabecinha nela não sabe quem é, mas sabe os cânticos, canta e também ora. A gente diz Deus lhe abençoe, ela diz Deus lhe abençoe também. Ore por essas 2 irmãs. Depois dali nós apanhamos o casal Bulli, né? Nosso irmão Joaquim Bulli, a irmã Mariana, e vamos lá para Vales Mortos, onde temos o culto lá com a irmã Rosinha às 3 horas da tarde, às 15 horas.
voltamos de lá às 15, 16, voltamos às 16, geralmente 1 hora lá. E aí é onde nós chegamos, e aí aqui às 20 horas tem um culto de oração. É muito bom, irmãos, no culto de oração, além de aprendermos a palavra de Deus, nós temos um momento de comunhão em termos de oração. E essa quinta-feira estava cheio aqui, né? Tinha um número bom aqui, estava o irmão Tanguy, a irmã Anitta, tinha o Danilo, as 2 meninas. O irmão Álvaro estava na quinta? Não, para mim... É que foi tão intenso esse final de semana, né, que eu pensei, aqui então. Mas foi bem interessante, né? E temos a liberdade. A irmã Mariana sempre está assim conosco, né? Então tem um número bom. E quando vem, a gente fica também bem animado, certo? Então é isso. O sábado já estamos aí com os descobridores, né? Às 17 horas, né, pastor Jander? 17 até 18h15. Tá bem? Então essas aí são as notícias. Vamos cantar mais um cântico, irmãos, e aí nós vamos passar para o pastor Jander. Vamos cantar esse Que Consolação Tem Meu Coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando. Última estrofe. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Muito bem, pastor Jander pode chegar. Boa tarde, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Vamos fazer a leitura dos 3 primeiros versículos. Gênesis 2, 1, 2 e 3. Diz assim então a palavra de Deus, Gênesis 2, 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Amém? Senhor Deus, obrigado por Tua palavra. Neste momento, venha mesmo falar conosco, nos ensinar e que possamos mesmo Te conhecer mais.
Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Bem, irmãos, então terminamos o capítulo 1, que fala sobre a criação geral, né, um panorama geral da criação, desde dali do nada, do caos que havia ali, que a matéria, Deus criando dali do nada as coisas, até a criação da humanidade. Então, fomos do primeiro ao sexto dia. Também a nível até didático, para nós aprendermos os dias da criação, e eu espero que os irmãos consigam mesmo, né, colocar na mente desta forma, para você saber de cabeça aquilo que Deus criou em cada dia. Então, nos 3 primeiros dias, Deus criou o ambiente, o espaço. E nos outros 3 dias, Ele povoou este espaço. Então, no primeiro dia, no segundo e no terceiro, Deus criou luz, depois o firmamento, e no terceiro dia, a porção seca, separando ali as águas, os mares, né? E a porção seca, a terra. E no quarto, no quinto e no sexto, no quarto dia, Deus povoa o céu com os luminares, o maior, né, ali para governar o dia, o menor para governar a noite, as outras estrelas. No quinto dia, Deus cria mesmo ali os animais marinhos e os animais que voam, e no sexto dia, povoa a terra, cria os animais e o homem que vai agora habitar nessa terra. Então, essa mais ou menos aí é a narrativa do primeiro capítulo de Gênesis 1. Deus, nos 6 dias, o Criador ordena o caos, forma o cosmos, separa a luz das trevas, os céus das águas, a terra dos mares, enche o universo com estrelas, planetas, plantas, animais e finalmente cria o homem, o ser humano, conforme a sua imagem e semelhança, concedendo-lhe o domínio sobre toda a criação. É interessante que em cada etapa do processo criativo, Deus contempla a sua obra e declara que tudo aquilo que Ele criou é bom. Então, Deus vai criando e vai avaliando. Isso é bom, isso é bom. O capítulo 1 conclui com a criação da humanidade, como coroação mesmo daquela criação, da criação divina. Deus avalia no sexto dia que tudo isso que foi feito é muito bom. Não é apenas bom, mas é muito bom. Agora você imagina, né? Para Deus dizer que algo é muito bom, sendo Ele um Deus eterno, que sabedor de todas as coisas, então, se foi muito bom, pode ter certeza que era muito bom. Não tinha nenhum defeito, era tudo muito perfeito. E agora em Gênesis 2, de 1 a 3, após o encerramento dessa obra que Deus fez, nós somos introduzidos ao descanso de Deus. Então, o 7º dia é separado, santificado, um dia que o Criador não realiza mais atos criativos, mas contempla e abençoa tudo aquilo que Ele fez. E aí nós vamos fazer a exposição desses 3 primeiros versículos. Hoje a gente não vai conseguir terminar esse assunto. É basicamente, em outras palavras, o sábado, né? O Shabat. Hoje a gente vai tentar pelo menos expor aqui os 3 versículos, e aí no próximo estudo a gente vai ver algumas coisas mais aplicadas a nós no Novo Testamento, né? A nova aliança em Cristo. Por que a gente não guarda mais o sábado? Né? Porque não guarda mais não, porque nós não guardamos o sábado. Porque a gente não se reúne no sábado e reúne no domingo. O que significa isso? Então, isso a gente vai ficar para o próximo estudo. A gente vai pelo menos tentar expor aqui o texto e depois a gente estuda essa questão do sábado, né? Dia do Senhor. Enfim, alguns até dizem que para ter a salvação é necessário você guardar o sábado, que faz parte dos mandamentos de Deus. Tem religião que pede isso, exige isso, né? Olha, se você não guarda o sábado, você não é um salvo. Então, nós vamos ver isso com mais calma no próximo estudo.
Diz assim então Gênesis 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, é basicamente uma continuação daquilo que foi escrito no capítulo 1. Assim, pois, né? Ele usa esse termo. Assim, então, portanto, assim, pois. Então, nós temos a continuação dos 6 dias anteriores. E, de novo, como a gente sempre fala em cada dia da criação, nos dá a entender que são dias corridos. Não é como alguns pensam, olha, Deus primeiro criou a luz, aí passou milhões de anos, e aí Deus criou, depois separou as águas de cima, as águas de baixo, então foram eras, Deus criando as coisas até chegar onde nós estamos agora. Não, são dias corridos, houve tarde e manhã. O 7º dia, já pensou se Deus demorasse, por exemplo, uma era para depois dizer, olha, é muito bom realmente o que eu fiz, eu vou separar esse outro dia, né? Não dá para a gente conceber algo dessa espécie de análise, né? Deus demorando uma era para no 7º dia, agora sim eu avalio que é muito bom, né? Já testei, já tem Adão e Eva aí, os animais. Não, então, dias corridos. Então, assim, pois, foram acabados os céus e a terra. Ele decidiu criar os céus e a terra, e o que ele fez, o que aconteceu? Criou-se. Deliberou criar o homem à sua imagem e semelhança e fez, homem e mulher. Deus faz e avalia aquilo que ele faz. Deus criou todos os espaços materiais em que hoje o homem está inserido. Então, foram acabados os céus e a terra. Os espaços ali que Deus criou. Ele falou, aconteceu. Firmamento, céu, terra e todo o seu exército. Então, ele não apenas cria algo, deixa vazio nesse sentido, né? Quando diz vazio, despovoado, não tem nada. Mas ele povoa tudo isso que ele criou. Essa expressão exército se refere às criaturas criadas por Deus, tanto as que ficam no espaço, e o que é que fica no espaço? Sol, lua, estrelas, planetas, enfim, os exércitos no espaço. E aí a gente pode até colocar Deuteronômio 4,19. As próprias escrituras nos dizem, né? Moisés nos fala o que é o exército dos céus. Deuteronômio 4,19. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e des culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. O que está falando aqui Moisés? Presta atenção, povo. Não vai olhar para o céu e vai achar que é um Deus que está lá, que é o Deus Sol, como os egípcios, que eram os capatazes de vocês, os senhores de vocês, acreditavam. Não, olha para o céu, o sol, a lua são o quê? Servos de Deus, que ele, criou e repartiu igualmente para todos os povos. Os hebreus tinham o sol e a lua, os egípcios também. Os cananeus tinham também, as mesmas estrelas, eles possuíam também. Viam? Não, são servos de Deus, não vai achar que é uma divindade. Esses exércitos dos céus são servos, estão a serviço de Deus. Mas também não só as que ficam no espaço, mas também aquelas que ficam na terra. Animais, peixes, aves, enfim, etc. Tudo isso vive para servir ao Senhor. É interessante que quando nós vimos a parte que Deus cria os monstros, as bestas ali, você vai ver, por exemplo, eu esqueci agora, que o Jó, quando fala... Bemonte, tem o Leviatã.
por exemplo, né? Todos esses estão a serviço. Para o homem é forte, é uma besta, é um animal, tem dentes, pode matar, é poderoso, né? Quem é o homem que vai querer lutar contra o Leviatã, Behemoth? Não, mas quando vai citar eles, não se pode comparar a sua força com o seu Criador. São servos de Deus, fazem parte do exército de Deus. E essa palavra exército, irmãos, aponta para a multiplicidade das coisas sobre a terra e nos céus, fazendo-nos então lembrar de um grande exército com suas várias divisões e patentes militares. Apesar de ser algo múltiplo, existe uma multiplicidade, existe um único exército, onde existe apenas um supremo comandante. Não é verdade? No exército nós temos patentes, cargos, enfim, ações que são determinadas para cada pessoa que faz parte daquela tropa, né? O soldado não vai fazer a mesma coisa que o seu capitão. Não é verdade? Mesma coisa a criação. Temos uma multiplicidade no exército de Deus. Tem o sol lá no espaço, a lua, aqui na terra, várias coisas criadas por Deus, mas todos eles respondem a um único mesmo supremo comandante, né? General, não sei qual é a patente maior ali, né? Brigadeiro, general, enfim, mas só responde a um. Ele que governa todas as coisas. Pode parecer algo grande demais. Olha, eu gosto de assistir alguns podcasts, né, no YouTube e tal, de ciência, então isso me atrai um pouco. E eu fico impressionado assim, né? Acho engraçado até as pessoas, olha, vai passar um cometa, um asteroide assim que dá para destruir a Terra aqui bem perto. Ou então, olha, um buraco negro que é gigante, a massa pode engolir o universo daqui a, né, o nosso sistema solar, a nossa Via Láctea daqui a 1000 anos, enfim. Mas isso tudo é criação de Deus. É criação de Deus. Está a serviço dele, né? Faz parte do exército do Senhor. Não é à toa que ele é chamado de Senhor dos Exércitos, né? A terra é dele. A criação inclui inúmeros elementos dotados de beleza e ordem, harmonia e regularidade. O poder divino estabeleceu as leis naturais que persistem até hoje, sem as quais não poderia haver nem vida, nem conhecimento científico. Então, esse exército responde ao Criador e ele estabeleceu as leis que regem o nosso universo. E essas leis não mudaram de lá até aqui. Né? A gente pode citar, por exemplo, gravidade, a força centrípeta, centrífuga, ação-reação. Você pode colocar as leis aqui físicas, matemáticas e tal. Se não tivessem e não estivessem estabelecidas, nós não teríamos conhecimento, ciência. Não dá. Mas o Senhor, na sua sabedoria, criou tudo com ordem. Tudo no seu devido lugar para funcionar deste modo. E tenha certeza, não fique preocupado com o mundo vai acabar, né, vai vir um asteroide, vai matar a vida. Não, o nosso futuro já está todo falado aqui, né? Então não tenha medo de algo que possa acontecer fora do que está nas Escrituras. O nosso fim nós sabemos como vai ser. Essas coisas o homem sabe por causa das leis que Deus estabeleceu a seu exército. Então, Gênesis 2:2 agora. Gênesis 2:2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, o versículo começa, e havendo Deus terminado. Deus terminou a sua obra nos 6 dias. Nada ficou faltando ou foi criado em excesso. No sentido de que Deus terminou. Então, ele não ficou, depois disto, criando outras coisas. Não ficou criando, vou criar mais uma espécie de animal. Vou criar, né,
outro tipo de homem, um parente do homem, que não é nem macaco nem homem, né? Tá lá, os cientistas acreditam nisso, né? Tem um parente do homem aqui, né? Deus criou, fez a sua criação, não ficou faltando nada e ele não criou em excesso também nada. É bem claro quando ele diz, e havendo Deus terminado, ele terminou neste dia. No dia 7º, a sua obra. E é bastante enfatizado apenas nesses 3 versículos, esse dia 7º, a sua obra. É bastante enfatizado e repetido 3 vezes, o que nos mostra a importância de até vermos o que é esse 7º dia. Mas ele terminou de uma vez por todas. E você vai ver, diferente dos outros dias, ele não diz, e houve tarde e manhã, o 7º dia. Não temos isto. Só diz lá que ele terminou no 7º dia a sua criação, né? Havendo Deus terminado no 7º dia. E aqui existe uma questão de linguagem. Se você for ver em outras passagens das Escrituras, sempre é dito que Deus terminou nos 6 dias e no 7º ele descansou. Então aqui é algo apenas que enfatizando esse 7º dia, né? Então Deus terminou em 6 dias e nesse 7º dia ele avaliou a sua obra. Que fizera. E aí você pode ver também essa questão, que fizera, essa expressão, que fizera, 3 vezes também. E aí a gente não pode deixar passar. Então, veja, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera. Quem foi que fez? Foi Deus. Deus, ele é o Criador, ele é o arquiteto, ele foi quem planejou todas essas coisas. Ele planejou, ele criou e ele mantém. São coisas que o próprio Deus fez, faz e continua fazendo até os nossos dias, né? Que fizera. Então veja, irmãos, a glória, toda esta questão da criação não pode ser dada a ninguém mais. A glória, a autoria, tudo isso é de Deus. É por isso que nós lemos no último estudo a ira de Deus vindo sobre o homem, porque o homem quer dar glória à criatura. É esse o grande problema. Gênesis, só nesses 3 versículos, nós temos enfatizando que foi Deus que criou todas as coisas. Foi Deus que fez tudo isto. E por que o homem quer dar glória à criatura? Se você for ver lá em Romanos capítulo 1, vai dizer que a ira de Deus vem sobre o homem porque quer transformar a glória que é de Deus eternamente, amém? Mas colocar essa divindade, dar esta glória, a honra para criaturas, para sol, para os animais, e acha que está certo. A glória é para o homem. E aí nós temos desde o Renascimento, né, o movimento e tal, o homem dizendo, começando esse movimento de que não, Deus está morto, Deus está distante, o homem é que é o centro de tudo. Deus não se importa, pode até ter criado as coisas, mas ele jogou ao léu. E agora só depende de nós. Quem é você? Quem sou eu? Para acharmos que somos alguma coisa nesse mundo, nessa vastidão. Né? E por isso que é enfatizado aqui, Moisés está dizendo para o povo, olha, não foram os deuses que os egípcios adoram, não são os deuses cananeus que ali os cananitas adoram, não. Quem criou todas as coisas e foi do nada, foi Deus. E ele terminou aquilo que ele fez. Nada ficou pendente, nada ficou em excesso. E aí vamos ter aqui, descansou, né? E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, que fizera, que tinha feito. Parece repetitivo, mas isto é até uma forma de inculcar na cabeça do povo hebreu, das crianças que estavam ali começando a aprender todas as histórias sobre Deus.
e também na nossa mente. A glória, a honra é devida somente ao Criador, ao Supremo Criador, o Deus de Israel. E aí temos, descansou nesse dia de toda a sua obra. O Espírito Santo, nesse trecho, irmãos, ele inspirou Moisés para que ele utilizasse esse chamado antropomorfismo. O que é antropomorfismo? É uma forma de pensamento que atribui características ou aspectos humanos. Aí nós temos animais, deuses, elementos da natureza e etc. Então, utilizou essa forma antropomórfica, né, para dizer que Deus descansou. Deus se cansa? Deus fica, olha, estou exausto, estou exaurido do trabalho, estou aqui que eu não me aguento, eu preciso ter um dia para descansar. Não, de forma nenhuma. Mas Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, querendo que o seu povo entendesse aquilo que ele queria passar, e até aquilo que viria a ser no futuro, o descanso, o Shabat, o descanso de Deus, colocou desta forma, que descansou nesse dia de toda a sua obra, para indicar e descrever aquilo que ia acontecer a seguir. Então veja, esse não é um descanso que segue ao cansaço. Deus não se cansa, a gente já viu. Não temos versículos, Deus não se cansa, os moços se cansam, se fadigam, mas o nosso Deus não. Mas é um descanso da satisfação de um trabalho bem feito. Tem um teólogo, o Kidner, que ele complementa assim quando ele vai escrever algo sobre. Diz assim: esse descanso é o repouso da realização cumprida, não da inatividade, pois ele nutre o que cria. O próprio Jesus afirmou: olha, meu Pai trabalha até agora. Não é? Jesus mesmo falou, João 5,17. Se o pastor quiser colocar, João 5,17. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, se Deus trabalha até agora, então esse descanso não é no sentido de que agora vou atar uma rede, vou para minha cama e vou descansar de todas as coisas. Não é isto. Mas é algo mesmo, é um repouso daquilo que ele estava criando. Não vou mais criar nada. Tudo que eu tinha para criar, já criei. Já criei, já foi criado. Não tem algo novo que vai vir a existir, que seja uma criatura de Deus, algo novo. Não. Tudo que foi criado, foi criado. Agora vou descansar das minhas obras. O descanso de Deus não significa que ele estava cansado e então fechou os olhos para tirar alguma soneca, para descansar numa cadeira de balanço. Não. Isaías 40, 28. Pastor Elias. Isaías 40, 28 diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não se pode. Salmo 121, 4. Salmo 121, 4. Diz assim: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então, podemos ter a certeza que Deus não está dormindo agora. A Mariana vai saber muito bem, mas teve ali um episódio do Elias e os profetas de Baal. Vocês lembram quando eles estavam ali no Monte Carmelo? Eles estavam lá para sacrificar, fazer a prova de quem era o Deus verdadeiro, se era Baal ou se era o Deus de Israel. E aí Elias até faz esse gracejo ali com os profetas de Baal, dizendo: olha, fala mais alto, vai ver se ele foi caçar, talvez ele esteja dormindo, talvez foi ao banho, enfim. Não, temos a certeza que o nosso Deus não está fazendo nada disto. Ele está trabalhando, está vigiando, está ativo na sua criação. E aí tem alguns versículos que a gente pode ver também sobre esta questão. Deus descansou da sua obra, ou seja, nada mais eu vou criar. Aquilo que eu tinha para criar, criei.
agora eu vou sustentar. Ele é o supremo sustentador de todas as coisas. Neemias 9:6. Neemias 9:6 diz assim: só tu és Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. Muito bom. Aí alguns podem dizer, aí Deus deixou e agora é a vez do homem cuidar, porque Deus deixou aqui, aí a gente vai, né? Só depende de nós, né? We are the world, né? Música lá, né? Não. O versículo continua. E tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Deus não deixou ao léu a sua criação. Ele mantém, ele coordena, ele ordena, e estão todos debaixo do seu serviço. Salmo 104, 24. Salmo 104, 24. Diz assim: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Vamos para o 27. Todos esperam de ti que lhes dê o sustento a seu tempo. Tu lhes dás, eles o recolhem. Abres a tua mão e se fartam de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então veja, Deus sustenta a sua criação. Desde o inseto, né, mais insignificante, ali debaixo da terra, a minhoca nojenta ali, que tem gente que não gosta, né, minhoca, né? Ele sustenta. É Ele que dá a vida ali, né? Todos esperam de ti que lhes deis o sustento a seu tempo. Imagina, irmãos. Todos esperam de ti o sustento. A criação espera do Senhor que Ele cuide dela. Aí vem um homem e acha que é autossuficiente, né? Não, eu tenho dinheiro, né? Eu tenho dinheiro. Eu cuido de mim. Da minha vida cuido eu. Né? Eu sou o Senhor do meu corpo. Né? Meu corpo, minhas regras. Não. Isso aí não... Irmãos, todos nós somos pó. É o que ele vai dizer aqui, ó. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao pó. Morrem e voltam ao pó. Somos iguais nisto. O mais rico e o mais mendigo, quando morre, se para de respirar, voltam ao pó. Mais um versículo, Mateus 6, 25. É algo bem conhecido, esse texto é bem conhecido, onde o próprio Deus, em Jesus, nos diz sobre o cuidado de Deus. Mateus 6, 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, quem é que sustenta? Vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Se Deus cuida das aves, imagina você e eu, que somos mais importantes no sentido da criação de Deus. Deus não vai cuidar, Deus não vai prover. Para que você anda ansioso, depressivo, cheio, né, com o nervo à flor da pele, preocupado com amanhã, com a ver o que eu vou comer, o que eu vou vestir? Deus cuida das aves. Você sendo filho dele, ele não vai cuidar de você também? 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E quem é que criou o lírio do campo? Quem é que forma a sua estrutura para ser tão belo assim? É Deus. Observa, né? Só é observar a criação, homem. Mais uma vez eu digo, é por isso que a ira de Deus vem sobre o homem quando ele quer mesmo dar glória a outro. Né? E o próprio Romanos 1 vai dizer, olha, Deus é revelado pela criação. O homem vê pela criação o cuidado, a glória, o poder de Deus. E mesmo assim quer dar glória às criaturas. De forma nenhuma. O próprio Deus é o Criador e o mantenedor da sua criação. Essa palavra sábado, irmãos, não aparece aqui, mas é óbvio que mais tarde Moisés vai falar sobre justamente isso, né? Esse dia de descanso do Senhor é a base para o quarto mandamento, que vai dizer sobre a guarda do dia de sábado. Nós vamos ver isso mais tarde. Eu coloquei aqui, né, que é interessante a gente observar que não há nesse dia de descanso do Senhor a expressão houve tarde e manhã, porque é algo que ainda é contínuo. Deus continua descansando daquele dia até os nossos dias. Aí eu pergunto dos irmãos, vocês entenderam o que é esse descanso? E descansou de criar novas coisas. Ele agora está sentado, reinando sobre aquilo que ele criou. Ele descansa nisto, né? Nesse sentido. Deus não se mexeu para criar outras coisas no universo que estamos inseridos. O que Deus criou permanece até os nossos dias, sem termos nenhuma novidade criacional de Deus. Uma vez que ele descansa, agora ele usufrui do seu descanso como supremo Criador. Versículo 3 de Gênesis 2. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, é interessante aqui nós vermos que e abençoou Deus o dia sétimo. A bênção aqui não é em termos de provisão material, né? Assim, a bênção não é algo material que vai dar, não é isto. Mas é o reconhecimento de algo especial. Deus olhou a sua criação, no sexto dia ele disse, olha, é muito bom. E nesse sétimo dia em que ele cessa as suas obras, ele vai lá e abençoa. E a gente pode perceber que no capítulo 1, Deus declara duas bênçãos. A primeira, aos animais. Olha, multipliquem-se os peixes e as aves. Multipliquem-se. É a bênção de Deus. Vocês têm a bênção da multiplicação. O homem também é abençoado com isto. Então veja, Deus abençoa aqui de uma forma material aqui o homem que está inserido no espaço. Agora Deus vai e abençoa o tempo. Deus abençoou esse sétimo dia. E aí daí, irmãos, analisando, às vezes a gente lê e vai embora, né? Aí faz o nosso devocional, lê e depois passa a hora e já vai. Mas presta atenção, irmãos. Vamos lá. Quem é que abençoa quem? É o teu filho que te abençoa? Você vai dizer, olha, né, abençoa meu filho. É o filho que abençoa o pai e a mãe? Não. Geralmente é o mais poderoso, digamos assim, né? É o abençoador que vai abençoar o outro, né? Nós que dizemos a bênção para os nossos filhos, pede que Deus abençoe eles, porque Ele é o grande abençoador. A mesma coisa aqui, irmãos. Deus, de fora, espaço e tempo, tem esse poder, a capacidade de abençoar suas criaturas, mas não apenas as criaturas, o próprio tempo. Ele abençoou o sétimo dia. É interessante isso.
Um tempo mesmo que depois ele vai dizer que é sagrado, o santificou. O sétimo dia é a primeira coisa que nós podemos ver claramente aqui na Torá, na lei de Deus, que Deus comunica a sua santidade e assim o separa para si. Então Deus abençoa, santifica, comunicando sua santidade. Deus, a gente sabe, Deus é 3 vezes santo, e Ele, na sua santidade, santifica também esse tempo, esse dia, para si mesmo. Veja Êxodo capítulo 20, versículo 11. Êxodo 20, 11. Aqui nós vamos ver, é o capítulo que vai falar sobre os 10 mandamentos, e aí vai dizer: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, utilizando como base o 7º dia da criação, para que agora o povo de Israel, uma vez liberto, pudesse mesmo separar também esse dia para o Senhor. É interessante que deuses criadores, nas cosmogonias de povos pagãos, os deuses criadores construíram templos como sinal da vitória deles sobre as forças do caos. Então, geralmente, os povos construíam templos, assim, grandes, para reverenciar os seus deuses que achavam que eram os criadores do universo. Mas Deus, ao invés disso, ele mesmo institui um dia sagrado, que a gente pode mesmo olhar não para as criaturas, mas olhar para Ele. É interessante que Ele coloca ali os grandes luminares, o sol, a lua, e aí eles vão servir para marcar o dia, marcar o mês, com a lua, a questão da lua marca o mês, lua nova, lua cheia, lua minguante, marca o mês, marca anos. Mas o 7º dia, quem faz essa marcação não é nenhum luminar, não são os luminares. Quem faz a marcação é o próprio Deus. O 7º dia, eu que estou instituindo, eu que estou separando, abençoando, santificando para mim, Para os hebreus, a palavra santificar é justamente separar do uso comum. E para nós também, Santificar é separar de alguma coisa para fazer alguma coisa. Então Deus santifica o 7º dia quando faz ele distinto, por ser uma bênção especial, que ele pudesse ser distinguido dos demais dias. Isso implica também, irmãos, que Deus sempre prezou pelo bem-estar das suas criaturas, a gente pode dizer o homem, o bem-estar do homem. Se você for ver os povos também antigos, eles não tinham essa questão de descanso. Geralmente o que marcava um dia assim, um feriado, era, por exemplo, uma festividade que o rei mandava. O feriado vai ser, olha, aniversário do rei, aí vai ter aqueles dias de festa, ninguém trabalha. Ou então, por exemplo, não, o exército ganhou 3 dias de festividades, então era marcado o feriado, não tinha um dia, assim, os povos pagãos, não tinha um dia para, olha, é o nosso Deus, não. Geralmente era marcado para glorificar, para honrar algum aspecto do reino, do rei, do exército, mas Deus é diferente. Ele pegou, a humanidade, ela foi criada para seguir isto. Depois foi mudado, mas foi para seguir isto, 6 dias trabalhar. E o 7º você separar para também desfrutar, junto com o Senhor, da criação. Algumas aplicações, irmãos. Eu não quero entrar muito em detalhe da questão do sábado, porque nós vamos ver isso depois. Então a gente só está expondo aqui o texto, para depois nós tratarmos melhor sobre essa questão
do sábado. A primeira coisa que a gente pode separar aqui e ver, irmãos, é aquilo que o Senhor nosso Deus começa, Ele mesmo termina. Ele não deixa para os anjos terminarem, não deixa o homem, homem, vai lá, termina de fazer alguma coisa aqui, né? Não. Ele começou, ele termina. Ele nunca deixa algo inacabado ou de uma forma que esteja imperfeita. E aí nós temos vários exemplos na Bíblia desta questão. Por exemplo, a criação. Deus iniciou, sexto dia terminou, no sétimo descansou. A destruição do mundo por meio do dilúvio teve, Deus olhando para a humanidade, se entristecendo das suas atitudes, separando um homem juntamente com a sua família para ser salva. Depois disso, destruir a terra e depois, fazer uma aliança com o homem, dizendo que, olha, nunca mais vou destruir com água. E a terra agora vocês podem viver livremente. Começou, destruiu, mas ele escolheu alguém para ser ali, o Salvador, digamos assim, uma figura do Salvador, o Salvador da humanidade ali, da raça humana. Destruiu, mas depois aliança com Noé e toda a sua posteridade. Depois nós temos também a libertação do povo hebreu do Egito. Deus não foi aquele Deus que pegou, olha, vocês estão escravos? Tá bom, eu vou tirar vocês daí, aí depois vocês atravessam o Mar Vermelho e aí estão por conta própria, tá certo? A minha parte eu fiz, eu já salvei vocês, já libertei, pronto. Agora é com vocês. Treinem um exército aí, vão conquistar Canaã lá. Não. Deus prometeu desde Abraão, olha, vocês, a tua posteridade vai ser escrava no Egito durante 400 anos, mas depois eu vou trazer para esta terra. É porque ainda não encheu o cálice da minha ira, mas eu vou trazer juízo e vou trazer para cá. E ele fez. Instituiu o libertador, Moisés, conduziu durante o deserto e também deu a terra ali para o povo de Israel. A mesma coisa nós temos a ida e a volta do povo de Israel do exílio. Eles não foram para o exílio e ficaram lá perdidos, e tal. Não, Deus disse, olha, 70 anos vão ficar lá e vão retornar. Eu mesmo vou trazer. E aí você pode ler Esdras, Neemias, esses que contam mesmo como Deus tocou no coração dos reis ali e eles concederam um retorno para o povo de Israel. É Deus, irmãos. Ele não deixa nada inacabado. Começa e termina. A salvação do homem também sendo planejada desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, na eternidade. Vemos ali desde Adão, Deus prometendo o Salvador, olha, serpente, tu vai morder o calcanhar dele, eu esqueci o que vem de Eva, a descendente, isso, o descendente. Tu vai morder o calcanhar do descendente da mulher, mas este vai lhe ferir a cabeça, vai matar por completo. E nós vemos isto se cumprindo em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas demorou muito. Demorou aquilo que Deus achava que chegou o tempo. Na completude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele mesmo cumpriu tudo aquilo que foi ordenado pelos profetas, pela lei, e executou a salvação do homem. E ele bradou, o próprio bradou lá da cruz, está consumado. Não tem nada que o homem possa ou queira fazer a mais para completar a obra da salvação. Não são boas obras, não são coisas que a gente acha que pode fazer que nos torna melhores, bons o suficiente para ter um pedacinho no céu. Jesus disse, está consumado. No meu sacrifício, na minha morte, está consumado o plano da salvação.
E Deus aceitou tanto que o ressuscitou dentre os mortos. E ele continua, irmãos, aperfeiçoando e santificando os crentes. É algo que é tarefa de Deus. Veja, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 é algo também, é um versículo bastante conhecido e que mostra que Deus está fazendo isto ainda na vida dos crentes e vai chegar um tempo que vai completar. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Deus criou todas as coisas perfeito e terminou, se Deus na história fez tudo começando e terminando, Paulo podia dizer, né? Então eu tenho plenamente certeza, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, em mim e em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. Ele está falando aqui mesmo de santificação, da nosso aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Ele começou a boa obra em nós, Ele nos salvou, Ele nos chamou para ser santos, Ele vai completar essa obra até ao dia de Cristo. Pode ter plena certeza. E essa característica de completude, irmãos, de responsabilidade para com Deus, que temos também um incentivo a imitarmos o nosso Criador. Parece assim muito fácil, né? Você dizer, olha, Deus inicia, Deus completa de forma perfeita. Eu posso descansar na sua promessa também. Mas isso nos dá também uma grande missão nessa vida, de imitarmos Ele. Somos chamados para ser santos, somos chamados para sermos como Ele é. Então eu devo também na minha vida, naquilo que eu vivo no meu dia a dia, imitar a Ele. Como? Iniciando e completando algo de forma perfeita, como Ele faz também. Né? Temos aqui alguns versículos também, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Veja, Eclesiastes 7, 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Mas veja, é muito fácil começar alguma coisa. É muito fácil começar uma obra. Aí começa, e tal, não planejei direito, não tenho dinheiro e tal. Não. O importante das coisas não é o início, é como eu vou finalizar. E isso serve para o nosso dia a dia, no teu trabalho, no teu estudo, nas tuas tarefas de casa, naquilo que nós fazemos. Se Deus começa e termina, eu tenho que fazer também imitar o meu Deus. Eu tenho que imitá-lo. Tenho que fazer da mesma forma também. Então, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Você é assim no seu trabalho? Você é alguém que o teu chefe diz, olha, se eu der, ele vai começar e vai terminar. Lucas 14, 28 a 30, Jesus dá esse mesmo exemplo, por exemplo, de uma construção. Veja, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Até motivo de zombaria. Ixi, aquele ali começou, mas é um nécio. É uma pessoa que não tem a sabedoria de sentar, calcular, para quando começar, concluir, terminar. E é algo que nós também temos que prestar atenção, irmãos. Quando eu trabalhei construção civil, também o João trabalha hoje, né? Pode ver que às vezes tem pessoas, né? Por exemplo, pedreiro, você vai e aí diz que é crente, diz que é pastor, mas sabe, você começa e é na construção civil, pelo menos no meu olhar, né, que a gente pode ver melhor isso. Alguém que começa e não termina, ou então termina mal feito, não quer fazer. E aí diz que é crente, meu irmão, termine, começou, faça o negócio direito, né? No teu trabalho, no estudo, seja como teu Deus, inicia e termina.
Mais um, 2 Coríntios 8:11. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Às vezes tem irmãos que dizem, não, nem pastor, vou lhe ajudar naquilo lá e tal, vou mandar uma oferta. Quando eu saí do Brasil, né, teve irmãos que disseram, olha, não pastor, qualquer dia eu mando uma oferta lá para o senhor, né, vou fazer e tal, mas ficou só na promessa, né, se nesse sentido. Meu irmão, você disse prontamente, então faça. Iniciou falando, prometendo, cumpra, termine, faça, né? Tem outros aqui, mas eu vou para aquele que a gente pode imitar, né? Temos o Mestre Jesus, mas temos também o apóstolo Paulo, homem como nós, que pôde dizer em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Uma pessoa que sabia, ainda em vida, não era no céu, o apóstolo Paulo não falou isso no céu, falou em vida, ainda vivinho, né? Podendo dizer mesmo, olha, eu completei a minha carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Aquilo que eu iniciei, eu terminei. Aquilo que Deus me deu, eu com as minhas mãos, né? Aquilo que eu pude fazer, eu fiz. E poder falar isso, irmãos, tem que ter muita certeza que realmente fez tudo aquilo que o Senhor lhe ordenou. É o nosso alvo, né? Um dia poder dizer, olha, combati o bom combate. Na minha carreira cristã, sendo um crente verdadeiro, aquilo que Deus me deu, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Segunda coisa, e aí nós terminamos, nós vemos que Deus realizou um trabalho ao criar todas as coisas e terminar as obras de suas mãos. Nos leva a concluir que esse trabalho, quando Moisés escrevendo diz, e Deus descansou das obras que ele tinha feito, ali é trabalho, é labor. Deus trabalhou. Ou seja, então, o que nós temos aqui? O Senhor do trabalho, o inventor do trabalho. O que faz com que o trabalho do nosso dia a dia, seja ele exaustivo, seja ele muito cansativo, muito puxado, mas é algo que nós devemos louvar a Deus, porque nós temos o trabalho. O inventor é Deus. E o trabalho mesmo é algo que, até no caso, digamos assim, divino, vem dele. Vem dele. E até já citei para os irmãos, muitos dizem assim, olha, eu mato aquele que inventou o trabalho. Quem foi aquele maldito que inventou esse negócio chamado trabalho? Foi Deus. Foi Deus o primeiro trabalhador que já existiu nesse universo. Foi Deus. Ele trabalhou. Nós devemos também trabalhar. Provérbios 13:4 vai falar que o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes, a alma dos zelosos se farta, e Deus combate a preguiça. Deus diz para o homem trabalhar mesmo. Provérbios 6:6-11, nós podemos ver até que Deus comunica isto às suas criaturas, não só ao homem, mas aos animais, insetos, enfim, olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. E aí temos o relato de Jesus que nós lemos lá em João 5,17. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por que tu não vai trabalhar, miserável? Né? Porque eu não vou trabalhar. Eu não estou entrando no sentido de que, não, mas meu patrão me explora e tal. Isso é outra coisa. Estamos falando no sentido do trabalho. Do trabalho. É digno de honra o homem
até glorificar o Senhor trabalhando aquilo que ele tem, né? Não sendo um preguiçoso. E Deus diz para o homem, olha, vai ter com a formiga. Ela não tem chefe, não tem oficial, mas ela sabe que tem que trabalhar na estiagem, no estio, que depois vai passar fome se não fizer isso. O apóstolo Paulo vai dizer ali em 2 Tessalonicenses, dizendo, olha, aquele que não trabalha, também não coma. Quer ficar pendurado no outro, sendo pesado ao outro, né? Não, se não trabalhar também não vai comer. É isto, irmãos. Deus é o inventor do trabalho. Deus foi o primeiro trabalhador e ele se regozijou neste trabalho, vendo as obras das suas mãos. Tinha mais um aqui quanto à questão do tempo. Deus sendo o autor do tempo, o mesmo que abençoou o tempo, que santificou aquele dia, o tempo, ele também nos dá o tempo e nós devemos também ser bons gerentes do nosso tempo. Mas não vai dar tempo da gente ver isto. Vamos ficar aqui. No próximo, então, a gente vai ver esta questão do tempo. Deus sendo o autor do tempo, o abençoador do tempo, aquele que santificou o tempo, né? Eu devo também glorificar a Ele, cuidando bem do meu tempo. E depois também vamos ver essa questão do sábado, tá bem? Deus abençoe. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado porque Tua obra é perfeita, Senhor. Tu iniciaste, Tu completaste. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. O Senhor descansou, mas mantém toda a Tua criação de forma plena, forma funcional e bela, Senhor. Nos ajuda mesmo a imitarmos o Senhor, sendo mesmo bons mordomos daquilo que o Senhor nos dá no nosso trabalho, sendo mesmo pessoas que Te glorificam, dando um bom testemunho para aqueles que são mesmo de fora. Nos abençoa, nos dá uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Uma boa semana.